De pessoas que precisam, né? Pessoas carentes, sem a mínima condição, sem conhecimento, né? Então, nós vamos para áreas carentes, onde fazemos o diagnóstico e da alteração vai para os primeiros exames, né? Mamografia, ecografia, e se confirmar suspeita, vai para a biópsia. E com o resultado da biópsia saberemos se é câncer ou não. Esses exames todos são pagos pela Bacilus em clínicas particulares. Então é feito de forma muito rápida. Então, uma vez confirmando o câncer, nesse mesmo dia nós encaminhamos para a regulação, por causa da lei dos 60 dias, que quando chega o diagnóstico histopatológico no prontuário eletrônico, em 60 dias ela precisa iniciar o tratamento. Então, ela não perde nenhum dia desses 60 dias. E uma vez confirmada, nós temos que fazer um outro exame, que é caríssimo, que é o exame imunistoquímico, né, que não tem ele completo na rede pública. Então nós mandamos fazer o exame imunistoquímico porque é o exame fundamental para se escolher o medicamento mais adequado para aquela paciente. Em seguida, concomitantemente, né, ele leva uns 10 a 15 dias para ficar pronto, nós pedimos o exame de estadiamento, que são os exames para saber se o câncer espalhou para alguma parte do corpo. Então tem que fazer exame da cabeça, do tórax, do abdômen, a cintilografia óssea do corpo inteiro, né? Então esses exames também são todos feitos em clínicas particulares. Não só isso, mas o pré-operatório e o risco cirúrgico também. Ou seja, em 2 semanas nós estamos com uma pasta com todos os exames completos para se iniciar o tratamento na rede pública, com os exames todos pagos pela Bacilus. Então, aquela paciente só tem que esperar a chamada da fila do SUS, né, da regulação. Então, nós ficamos muito felizes porque a gente consegue ajudar, né? Então, hoje em dia nós fazemos muitas campanhas beneficentes e também com a ajuda de alguns colaboradores financeiros. Após a pandemia, tivemos uma queda expressiva na questão das doações, né? Vários colaboradores deixaram de colaborar. Mas nosso trabalho não para, porque a BAC ela não desiste. Nós somos guerreiros, né? Guerreiras, né? Então vamos realmente atrás. Então nós fazemos esse trabalho nas campanhas, mas fazemos também um trabalho educativo, né? Que é com palestras, né? E em escolas, em igrejas, em empresas públicas e privadas. E também fazemos um trabalho assistencial no Hospital Regional de Tabatinga, onde atendemos às necessidades das pacientes com câncer que estão em tratamento, como perucas, lenços, bonés, almofada coração para colocar debaixo do braço, onde fez esvaziamento axilar, material de higiene, né? Porque quem tem dificuldade para comprar arroz e feijão, não sobra dinheiro para comprar desodorante, pasta de dente, escova, e a gente não imagina isso, né? Então é um trabalho belíssimo, né, que a cada dia está se tornando melhor. Estamos adequando agora o nosso estatuto ao marco regulatório das organizações da sociedade civil, né, porque antigamente era a OCIP caiu o título, né,
E agora nós estamos, então, adequando, eu acredito que até a semana que vem estará pronto, para que a gente possa agora realmente ir atrás de convênios como o Ministério da Saúde e outros mais. Bom, então eu não vou me alongar muito falando da história da MAT, que a maioria das pessoas conhece. Vamos falar sobre a prevenção do câncer de mama. Como a gente pode, né? Como nós podemos superar os obstáculos que impedem o diagnóstico precoce, né? Por que será que na rede pública a maior parte das pessoas que chegam lá com câncer já chega em estadiamento 3 e 4, estadiamento adiantado, quando a curabilidade é menor? Então a pergunta fica no ar: será que é falta de condições financeiras? Será que é falta de cultura? Será que é falta de informação? Será que é falta de acesso à saúde? É dificuldade de acesso à saúde? Aí, com o passar do tempo, observando, vimos que não era nada disso. Não cultura, por quê? Encontramos pessoas da área de saúde chegando com tumores volumosos. Eu tive uma paciente médica que chegou com um tumor de 8 centímetros e não tinha nem condições de operar, teve que fazer quimioterapia para reduzir, para depois operar. Eu tenho encontrado pessoas que trabalham no ambiente médico chegando com tumores avançados. Então, qual é o motivo? Qual é o motivo? E isso que nós temos que conscientizar, levar as pessoas, né? Que eu espero que cada uma de nós sejamos multiplicadores dessas informações. Na verdade, não é nada externo, é uma coisa interna. E essa coisa interna chama-se medo. As pessoas têm medo de ter câncer. Por quê? Porque há muito tempo se criou esse estigma de que o câncer é uma doença que leva a muito sofrimento, a muita dor e à morte. Seguido do sentimento de medo, pelo medo se desenvolve na pessoa outro sentimento chamado negação. Então a pessoa começa a querer negar, né? Justificando por que não procurar logo o médico. Então, a primeira pergunta: por que eu? Né? Por que eu? Eu não mereço. Eu sempre fui uma pessoa boa. Eu nunca fiz mal a ninguém. Por que eu ia ter câncer? Eu sou uma pessoa que reza todo dia. Eu confesso e comungo todos os dias. Vamos supor, você chama uma pessoa católica. Eu não perco um culto. Eu leio a Bíblia diariamente. Por que câncer? Deus não ia querer uma coisa dessa para mim. Então a gente começa a achar motivos, né? Então, há pouco tempo eu encontrei uma senhora e falei assim: olha, eu notei que tinha alguma coisa estranha. Eu falei assim: não, eu só vou procurar um médico quando eu terminar a minha novena. E era uma novena longa, né? E, enfim, quando ela foi, né, já estava, na verdade, com tumor avançado, demorou mais ainda. Outras me falaram assim, estou exemplificando tudo que eu vi no consultório. Não, o casamento da minha filha está chegando, eu tenho os preparativos, mas tudo é uma forma de negar, né? Eu tenho que arrumar tanta coisa, não dá. Quando eu terminar tudo, minha filha casar, eu vou ficar livre, aí eu vou ao médico. Enquanto isso, o tumor está crescendo. Nós sabemos que o câncer, ele não para, ele cresce dia a dia.
quanto mais cedo diagnosticado, maiores são as chances de cura. Então, essa negação faz com que a pessoa vá adiando. Aliás, na semana passada, eu consultei uma paciente com 38 anos, que ela disse assim, olha, o tumor enorme, 10 centímetros, o afundamento do mamilo. Ela disse, doutor, eu tenho 4 filhos, meu marido está doente, desempregado, só eu trabalhando, como é que eu podia parar para ir ao médico? Eu não podia parar de trabalhar. Né? Então, é muito difícil às vezes, né? Mas nós demos uma licença para ela e ela vai agora se cuidar, vai fazer a biópsia, tudo pela Macluz, né? E nós vamos acompanhá-la até que ela chegue ao hospital público, porque nós não fazemos o tratamento, nós preparamos para o tratamento, né? Porque o tratamento é extremamente caro e a BAC não teria condições. Mas nós encurtamos bastante esse caminho, porque muitas vezes a paciente chega no hospital, ainda leva meses para conseguir um exame e o outro até que consiga fazer todos os exames necessários, às vezes já se passaram 6 meses. E 6 meses para o câncer é muita coisa, né? Então, nós temos a mulher, né? Os homens também têm câncer de mama. Eu tive vários pacientes, homens com câncer de mama. O processo é o mesmo, né? E nós tivemos o ano passado mais cedo no Brasil, né? Mais de 800 casos de câncer de mama em homens, né? Então, a estatística é grande, sabe? É o câncer mais incidente nas mulheres. E é o câncer também que mais mata as mulheres no Brasil. Por isso que quando nós tivemos que restringir, porque antigamente a gente acolhia todos os tipos de câncer, nós restringimos ao câncer de mama por isso. Essa importância. A mulher tem uma importância muito grande na sociedade, no lar, né? Muitas vezes a mãe é quem trabalha, a mãe cuida dos filhos, a mãe cuida de tudo, né? Então, o que eu quero dizer, nós temos que trabalhar essa questão psicológica, que é combater o medo, combater as negações, porque o câncer ele é democrático, ele não escolhe se a pessoa tem fé ou não tem fé, reza ou não reza, se ela tem cultura ou não, ela atinge a todo mundo, né? E nada acontece que não seja com a permissão de Deus, mas Ele permite que aconteça também com pessoas boas, porque Ele tem um objetivo, né? Nada acontece por um acaso, tudo é para nos fortalecer, nos tornar pessoas melhores. Nós, além de tudo, além de ser mãe, dona de casa, tudo, nós também precisamos ser fortes, fortalecermos internamente para combater esse medo, parar com esse processo de negação, né? Ou então a pessoa fala, eu acho que não é nada. Ah, quem procura acha. É um ditado muito comum. Ah, então eu não vou procurar, porque se eu procurar eu acho. Eu não quero achar. Mas a pessoa tem que raciocinar, porque nessa hora não raciocina. Se tiver alguma coisa lá, se eu não procurar, ela não vai sumir não, ela vai continuar crescendo, só que eu não vou descobrir a tempo. Então eu preciso dessa consciência, né? Assentar a cabeça e dizer, se eu não procurar e tiver alguma coisa, isso vai crescer. É como um avestruz que quando vê, ela está numa estrada de chão, no meio da estrada ela olha e está vindo um carro na sua direção. Então, em vez da avestruz ir para uma das margens da estrada, ela não faz isso. O que ela faz? Cava um buraco
e coloca a cabeça, né? E fica lá dentro. Não estão vendo o caminhão, né? E o caminhão vindo a toda velocidade vai pegá-lo de cheio. Então isso eu exemplifico como um exemplo quando a gente negligencia os nossos sinais e sintomas. E ali foi até dito no vídeo, né? E é importante, nem sempre o câncer dói. Nem sempre. Às vezes ele começa a doer quando está muito grande. E as pessoas falam assim, eu acho que não é câncer, porque não está doendo. E aí o tumor vai crescendo, né? Então sempre a pessoa acha uma desculpa para ir tarde ao médico, né? Então isso está atrapalhando todas as mulheres, porque a estatística não muda. É 70% chegando no estágio muito adiantado, né? Então, para isso nós temos que fazer a prevenção. Esse trabalho de educação para a saúde que a BAC faz é muito importante. Então, hoje eu vou falar sobre o autoexame. Vocês vão ver como é fácil e como nós podemos ensinar também outras mulheres a descobrirem o câncer de mama no início, né? O autoexame, ou seja, o exame de si mesma, né? Primeiro, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo. Nós temos que conhecer o corpo para saber que quando aparece alguma coisa diferente, nós temos que ir atrás, né? Se Deus deu sabedoria ao homem para desenvolver a medicina, foi para ajudar a humanidade. Então não podemos desprezá-lo, né? Então, vamos aprender 3. Tem muita gente que já ouviu, não sei quantas vezes eu falar a mesma coisa, né? Mas vou repetir porque tem muita gente que ainda não ouviu. Então, olha, são 3 fases do autoexame de mama. Olha, vamos espelho, chuveiro, cama. Espelho, chuveiro, cama. Fácil, né? Então, no chuveiro, o que eu vou fazer? Espelho. Eu vou olhar as mamas, né, sem a roupa, eu vou olhar as mamas, eu vou ver a cor da pele. A pele mudou, está mais escura, está mais arroxeada, está diferente? Está da mesma cor as duas? A pele, como é que está a consistência da pele? O câncer, quando infiltra a pele, fica parecendo com casca de laranja. Sabe aquela laranja cascuda que não tem suco? É toda cheia de furinho assim, né? Vocês conhecem essa laranja cascuda, então fica parecendo aquela laranja cascuda. Olha, nem todo câncer aumenta de volume. Tem câncer que ele vai ao contrário, vai reduzindo e vai endurecendo e vira uma placa dura. Olha só, então o câncer nem sempre cresce, ele pode retrair todo o tecido. Então, qualquer mudança, né? Então, um abaulamento, tem um lugar que está mais alto, tem um lugar que está mais baixo, está havendo afundamento, né? Por exemplo, quando é aqui no centro da mama, o mamilo afunda. Até essa menina de 38 anos, eu botei assim um papel assim para tampar o rosto dela e tirei uma foto, sabe? Vou mostrar o umbigo todo afundando, como uma pontinha do umbigo para fora. E as pessoas veem aquilo e não vão. Mas sabe uma coisa que leva ao médico? Quando começa a sentir dor. Porque ninguém fica com dor em casa. Alguém aguenta ficar em casa com dor? Não. Uma dor que não passa, uma dor que vai aumentando? Então, ela procura o médico, né? E às vezes já é tarde, né? Então, a gente precisa valorizar cada sinal, né? E por último, gente, né? E vamos olhar também as axilas. Por que as axilas no espelho? Porque é o primeiro lugar para onde se espalha o câncer de mama. São os linfonodos, ou chamado também gânglios linfáticos, né? Aquelas bolinhas que quando aumentam nós chamamos popularmente de ínguas. Tem as ínguas que são por infecção, por inflamação, e tem as ínguas tumorais.
tá certo? Então, aí olha se tem alguma bolinha, né? E, por último, o que nós vamos fazer? Vamos ver se tem alguma secreção. Aí não adianta pegar, espremer só o bico, porque assim não vou ver nenhuma secreção. Eu tenho que pegar da base e espremendo até a ponta. Aqui da base, eu vou espremendo sem cortar até a ponta, aí eu aperto. Aí se tiver alguma secreção vai aparecer. Então cores como branco, transparente, amarelo, alaranjado, até uma cor bem escura, que é quase preta, verde bem escuro, quase preto. É muito assustadora essa cor, mas é bem comum. E é por uma coisa benigna, não é nada. Mas a cor achocolatada, marrom achocolatado, ou vinhosa, meio avermelhada, essas duas cores são as mais relacionadas com o câncer de mama, certo? Então, toda vez que eu vi esse tipo de secreção, sempre deu positivo, né? Então, bom, acabamos a parte do espelho. Agora, espelho e chuveiro, olha, fácil. Agora, já estamos bem adiantados aqui no autoexame. Então, o que nós vamos? Chuveiro, né? Ah, sim. Eu me lembrei que na última palestra me perguntaram: mas doutora, qual é a melhor época de examinar as mamas? É uma boa pergunta. Uma semana após a menstruação. Por quê? Porque antes da menstruação, um pouco antes, a mama fica dolorida, fica inchada, né? Fica quente, fica inchada. Então é ruim de examinar a mama. Durante a menstruação também. Mas uma semana após a menstruação, já desinchou, já está bem molinho, já está fácil de examinar. Mas se a pessoa operou do útero, tirou o útero. Se tirou o útero e tem os ovários, ela tem que se lembrar da época que menstruava e conta uma semana na frente. É o dia do exame da mama. E a pessoa que está em menopausa? A pessoa que está em menopausa pode escolher qualquer dia. Pode ser o dia do seu aniversário, pode ser aniversário dia 10, né? Pode ser qualquer dia do mês, né? Eu sempre sugiro o dia 25. Por quê? Aniversário de Jesus e ninguém esquece, né? Então é uma boa data para se lembrar. Bom, então é o dia do exame da mama, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu estou debaixo do chuveiro, eu vou passar bastante sabonete nas minhas mãos, aí a ponta dos dedos vão ficar mais sensíveis e eu vou fazer um exame aqui, circular aqui, com uma certa compressão. Por quê? Se eu passar muito levemente, eu não vou descobrir nada. Com uma certa compressão contra o tórax, eu vou fazer esse exame circular. E aqui também debaixo da axila, porque pode ter uma bolinha, tá? E do outro lado da mesma forma, posso repetir essa operação várias vezes, tá? Inclusive no meio, no mamilo, se tiver, fica mais sensível, se tiver alguma bolinha aparece. Muita gente descobre no banho, olha só. E aqui na axila também, tá? Mas mamas muito grandes, mamas muito penduradas, né? Ainda que pequenas, mas muito penduradas, fica difícil examinar de pé, tá? Mas do terceiro exame não escapa, tá? Espelho, chuveiro, cama. Olha só. Então, deitada, nesse mesmo dia, eu vou pegar uma das mãos, colocar na minha nuca, deitada, sem o travesseiro, colocar a minha mão na nuca. O que acontece com a mama? A mama se espalha toda, fica molinha, fica fácil de examinar. E aí eu vou fazer o exame não como debaixo do chuveiro, que era assim, né? Circular. Agora eu vou dedilhando, trocando os dedinhos. Eu vou dedilhar cada milímetro da minha mama, cada milímetro, tá?
E também debaixo da axila. Vou trocando os dedinhos para ver se eu acho algum carocinho pequeno. É possível encontrar nesse último exame um nódulo do tamanho de um grão de arroz, tá? Quando é totalmente curável. Então, nós precisamos, né? Aliás, a gente em medicina, nós não falamos em cura do câncer, que o câncer é considerado uma doença crônico-degenerativa pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, é classificado como a doença crônico-degenerativa. As doenças agudas, elas são curáveis. Se tem uma dor de garganta, você trata e daquela você não vai ter mais nada. Mas o câncer, mesmo desaparecendo, nós temos que ficar periodicamente fazendo os exames conforme a orientação médica, porque o câncer é uma doença que pode voltar. É claro, quanto mais cedo diagnosticado, menores são as chances de voltar. Mas quem já pegou o câncer muito adiantado, aumenta essa possibilidade e precisa estar monitorando para o resto da vida. Enquanto tiver vida, tem que estar monitorando. E até a recidiva, ou seja, a volta do câncer ou a metástase, quando diagnosticada precocemente, é mais fácil de curar também. Desapareceu o início da metástase óssea, faz o tratamento, desaparece e ela fica livre. Então tivemos vários pacientes assim, né? Então não é teve metástase, então já pensa que é a morte. Não é verdade. Hoje até as metástases são curáveis. Nós estamos nós estamos tão adiantados no tratamento, né, que estamos já usando a engenharia genética para a produção de medicamentos, né? A célula, digamos que uma célula seja uma bolinha de borracha, né? Então, sendo a borracha que é a membrana celular. Então existem, antigamente achava-se que dentro da célula só tinha um gel com um tanto de organelas. Hoje em dia sabe-se que é como se fosse um globo terrestre, onde você tem dentro um gel que não é um gel qualquer, é um oceano, onde ocorrem inúmeras reações em cadeia. E que essas reações são responsáveis, algumas dessas cadeias são responsáveis pela divisão celular. E quando você consegue achar um medicamento que bloqueia, a partir daquele ponto não vai, aquela reação não segue em frente, você consegue bloquear a divisão celular e aquela célula morre. Então, hoje tem vários medicamentos que são inibidores enzimáticos, certo? E também anticorpos que são produzidos. Tem uma bola de borracha, você tem os alfinetes. No caso do câncer de mama, por exemplo, tem um antígeno de superfície chamado HER2, que você parece um alfinete. Ele tem uma bolinha do lado de fora, um metal no meio e lá a ponta do alfinete, né? Então, soube-se que a cabecinha do alfinete, né? Isso é só um exemplo, né? É antigênica, ou seja, ele causa a produção de um anticorpo. Então, o que fizeram? Tiraram essa bolinha, injetaram no rato e o rato fez um anticorpo que é 95% de rato e 5% de humano, né? Mas com engenharia genética, mesmo porque como é que se conseguiria produzir toneladas de anticorpos monoclonais? Como o rato teria que ter milhões de ratos. Mas não, também você sabe que a bactéria, algumas bactérias se reproduzem por bipartição, né? Uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira 16 rápido, e aí
é como se fosse uma microcirurgia na bactéria. Você tira o núcleo dela, coloca aquilo que você quer reproduzir, que é esse anticorpo monoclonal, que você tira a parte do rato e coloca, porque tem duas enzimas que desde a década de 70 que se descobriu a enzima DNA polimerase, que desliga o DNA, e a outra que liga, que é o DNA ligase, e você consegue fazer isso e modificar o DNA, colocar dentro da bactéria, e essa bactéria perde a identidade e ela começa a se produzir, né, com bipartição, só que ela está produzindo aquilo que eu quero e não a bactéria em si. E com isso, toneladas de medicamentos são produzidos em questões de minutos. Então, eu quero dizer que nós estamos já no ano 3000 na medicina. Muitas coisas, hoje a gente não tem ideia, quem não está no meio, de como nós estamos adiantados e cada vez mais. Todo congresso tem novidade e não para. Eu acho que o mundo inteiro está estudando, porque é uma doença que atinge a todos, né? A todos nós. Então, o que eu quero dizer para vocês, isso que eu quis dizer para vocês, foi como digamos assim, um lance de esperança, né? Dizendo, nós temos condições de tratar inclusive o câncer avançado, mas não vamos deixar chegar lá, né? Vamos fazer o diagnóstico precoce, vamos incentivar as nossas amigas, nossos parentes, e os homens também. É fácil examinar a mama do homem, né? Em vários desses casos de câncer masculino que eu tratei, quem descobriu foi a mulher, fazendo um carinho, né? O último, que foi o seu Raul, ele é um pouco gordinho, então ela estava fazendo um carinho nele e falou, epa, tem uma bolinha aqui. E aí foi feita a biópsia, ele fez todo o tratamento como a mulher se faz. Então, nós podemos fazer isso. O homem é muito fácil porque tem pouca glândula, né? E lembrando que todos nós estamos suscetíveis. E o câncer está aparecendo não só em pessoas de idade. É mais comum após os 40, sim, mas agora nós estamos cada vez mais. Eu já tive uma paciente com 17 anos, né? E há pouco tempo diagnosticamos uma com 28. Essa que eu disse do tumor de 10 centímetros está com 38 anos. Então, cada vez pessoas mais jovens tendo câncer de mama. Não existe câncer mais relacionado com o estado emocional do que o câncer de mama. Por isso que nós temos que nos fortalecer, porque as más surpresas, as perdas, as frustrações, as decepções, o estresse constante, a depressão constante é um fator muito ligado ao câncer de mama. Então, além de tudo, sabe, eu tinha vontade de conseguir um psicólogo para cada mulher, mas isso não é possível, né? Então, vamos procurar meios de nos fortalecer, né? E a gente se fortalece na fé, acreditamos que nós temos um Pai Todo-Poderoso e acreditar nas palavras de Jesus, porque ainda que pareça impossível, é possível, sabe, naquele que crê. Então, eu sempre cito o capítulo 14 do Evangelho de São João, versículo 12, né, onde Jesus diz, se tiverdes fé e creres em mim, fará obras que eu faço e outras maiores. O Deus que nós temos hoje não é um Deus diferente da época de Jesus. O mundo está todo bagunçado, mas é o mesmo Deus com todos os seus poderes, ele continua trabalhando. E eu tenho prova disso no meu dia a dia. Casos que pareciam impossíveis se recuperaram totalmente. Então, a minha mensagem é assim, desculpa ter me prolongado um pouquinho. Eu acho que já passei até do tempo, né? Não é, Cátia? Então, mas dizer para vocês, né? Eu sou uma pessoa de muita fé e fico muito feliz, sabe, em poder ajudar também aquelas pessoas que não têm a mínima condição
e que a gente dá a mão e diz: você pode ficar tranquilo que nós vamos só descansar quando você tiver iniciado o tratamento, tá? E fico mais feliz porque agora nós estamos juntos, a Baciluz e o Projeto Amanda, e vamos fortalecer cada vez mais esses laços e vamos atender cada vez mais um número maior de pessoas que necessitam, em nome de Jesus, né? Porque ele disse: se estiver fazendo ao nosso próximo, estaremos fazendo para ele. E o que a gente não faria por Jesus, não é verdade? Então, eu quero agradecer a todos e dizendo que sempre estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá? Muito obrigada a todos.